O Jaguarão! Seu Jaguara! Ah, Jaguara! Sei que você tem histórias pra contar, tudo que passou pra chegar nesse patamar. Tamo entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar, yeah. Papo Jaguara, humildade prevalece. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Aê! Papo Jaguara tá na área, estamos começando mais um hoje. Ah, cara, nós estamos se superando, velho. Cada dia o negócio tá ficando mais especial, hein, bicho? Verdade. Nossa senhora, gente, olha, mais de uma vez, muito obrigado você que está acompanhando o nosso podcast. E antes de qualquer coisa, o nosso projeto aqui é muito animado, de diversão, mas eu preciso dar uma mensagem muito triste para vocês. Eu preciso colocar aqui, deixar registrado, e todos nós aqui do Papo Jaguara, o pessoal da UCP também, tá muito triste com a Estúdio FM, que perdeu aí o seu locutor, Toninho Batira. Você que é de Jaraguá do Sul e região, é impossível não conhecer esse ícone de Jaraguá. E na semana passada a gente perdeu ele aí. Então, cara, fica aqui os nossos mais sinceros pêsames a toda a equipe da Estúdio FM. E, cara, que você tenha força pra seguir aí, pra família também. Passando isso, então, cara, hoje o negócio vai pegar fogo aqui, hein, bicho? Porque nós trouxemos um cara que, quando a gente anunciou, os dois, na verdade, o pessoal ficou, pá, é mesmo? Não pode ser verdade. Porque a gente fala que nós é Jaguara, que o papo é Jaguara, e aí, como assim, os caras, né, estamos chegando. E hoje, mais importante do que nunca, um deles dispensa apresentações. O cara é famoso, é conhecido, né, no Brasil inteiro e no mundo. Nós temos aqui também a presença de uma figura aqui de Jaraguá, que é psicanalista, graduado em... Cara, eu tenho que ler. Eu vou chegar nesse ponto, que um dia eu vou... Tá? A galera vai ter que ler o tanto de coisa que eu faço. Eu vou chegar nesse ponto, né, bicho? Mas vou chegar. Olha só. Ele é graduado em coaching, em mentoring. Eu preciso aprender inglês, hein, galera? Patrocina, ó. Pós-graduando em neurociência, especialista em comportamento e hipnose clínica, fundador da Clínica da Mente, com mais de 600 vidas impactadas através da hipnoterapia. Isso aí. Olha só, Bife, por favor, apresenta pra nós que hoje nós vamos descobrir isso aí. No Papo Jaguara de hoje, Hélio e Pyong Lee. Aí, Nossa, cara. seja muito bem-vindo. Muito bom, obrigado. Oh, ele é muito bom, meu. Tô em choque ainda. O Bife é a característica do programa, o homem. Nossa, que habilidade, mano. Obrigado. Fico lisonjeado. Olha só, vai virar um Com corte, esse hein? gabarito falando que eu sou bom, então eu vou acreditar. Mas pronto. tá, Até o nossa. final da entrevista eu vou ter que ganhar um elogio também. Então ferrou. Cara, mas mudando essa parte, muito obrigado por terem vindo. Que aí. isso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado. Muito obrigado também ao Hélio aí que proporcionou isso pra gente. Afinal de contas, se você não sabe, o Pyong passou por aqui, porque você tá vendo isso no sábado, mas ele veio aqui fazer um show na Sky. E você também pode acompanhar no nosso canal um pouquinho dos bastidores aí. Fala, Jaguarada! Chegamos aqui na Sky. Ó, fica ligado que tem muita coisa boa, hein? Então a gente aproveitou e fisgou ele pra trazer pra cá, falar um pouquinho com o nosso público. Seja Boa. muito bem-vindo. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês aí, que é a maior dúvida de todos, é o seguinte: o que é de fato a hipnose? Pra quem não sabe, porque a galera, né, aqui, o negócio é papo Jaguara, o pessoal não sabe. Se vocês puderem falar pra gente um pouquinho. Cara, a hipnose. A hipnose, ele é um estado e um processo natural da mente humana. Então é uma coisa que a gente já nasce com ele. É quando a gente tem um acesso a uma parte interna que é o subconsciente, e a gente já nasce com isso. O ser humano tem, então todo mundo passa pela hipnose todo dia. Mas quando a gente faz a hipnose do jeito que as pessoas veem nos vídeos ou em terapia, é um passo a passo e a gente tem o controle disso. A gente tem agora um objetivo e um controle para aquilo, porque é muito aleatório. Sim. A hipnose acontece de forma aleatória em todas as pessoas de forma aleatória. Agora a gente tem controle do processo. Então
Então a hipnose é um estado natural da mente humana, em que a gente agora consegue acessar o subconsciente. Cara, mas e como que começou esse trabalho de você? Principalmente, porque assim, até alguns anos atrás, o pessoal publicava hipnose e tal, mas ainda é muito escasso, digamos assim, para alguns. Quanto faz bem a hipnose, né? Pra que serve a hipnose no ser humano? Isso foi um desafio quando eu comecei a divulgar hipnose, porque eu comecei em 2016 a aprender por causa de uma publicidade que eu fiz. Você já viu o filme Truque de Mestre? Não viu? Aquele de mágicos. Esse filme é muito legal. Os mágicos. Eu acho que eu me lembrei agora. Tem um mágicos hipnotistas que assaltam o banco e não sei o que e tal. Aí eu fui divulgar esse filme. Aí quando eu vi esse filme eu falei, putz, cara, seria legal. Porque mágica eu faço desde os 17 anos. Então mágica eu já fazia há muitos anos e muito tempo. Aí depois que eu vi que tinha hipnose, aí eu falei, pô, seria interessante se estivesse no vídeo. E eu convidei um amigo meu, que era mágico, que começou a fazer hipnose pra gravar o vídeo junto comigo. Dali me gerou uma curiosidade. Eu falei, cara, que negócio estranho, né? Que as pessoas não sabem, não conhecem, parece mentira. Aí eu tinha o mesmo preconceito que todo mundo. E aí, de repente, fui de curioso, aprender. Aí quando eu fui aprender, aí eu descobri que servia pra fazer outras coisas, que aquilo não era só uma brincadeira, que era uma ferramenta muito importante e poderosa pra reprogramar a mente, tratar doença psicossomática, depressão, ansiedade. Falei, cara, como as pessoas não conhecem isso? Porque eu vi ao vivo, né? No curso que eu fiz, eu não aprendi a fazer terapia, mas eu assisti e eu fui ver que ele mostrou uma terapia ao vivo. Eu falei, é pra isso que serve. Eu falei, meu Deus do céu, como as pessoas não conhecem, porque o cara tinha... feito no Brasil mesmo? Eu fiz, o primeiro treinamento foi no Brasil. Aí o cara tinha um problema há 8 anos. Aí em 2 horas o cara resolveu. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, esse negócio é louco. Aí eu fui atrás, aí eu tomei a decisão de estudar tudo que existia no mundo em relação à hipnose. Aí eu fui atrás de referências da Europa, dos Estados Unidos, Brasil. Eu estudei com vários professores de vários países diferentes. E aí virou um objetivo, divulgar isso e tal. Aí os vídeos viralizaram com celebridades, né? Uma delas, inclusive, eu acho que o mais viralizado é o do Celso Portiolli. É o Celso Portiolli, eu ia falar dele agora. Ele foi o primeiro que viralizou. Quer dizer, teve um youtuber que viralizou mais do que ele ainda, mas foi o Celso Portiolli, depois veio a Adriane Galisteu, Eliana, Anitta, Fábio Porchat. Aí foi indo um atrás do outro, aí não tinha como mais criar uma dúvida em relação ao processo em si, porque foi muita gente. Se fosse 1 ou 2, as pessoas ficavam desconfiadas, mas depois foi muita gente, muito artista. Foi Larissa Manoela, Yuji Tamashiro, Mr. Catra, Richard Asmussen, Whindersson, Luan Santana, foi um monte de gente. Aí dali as pessoas começaram a entender, olhar com outros olhos, ver que era verdade. Mas ali nem todo vídeo eu falava pra que servia. Aí alguns vídeos eu citei, então começou a mudar a visão sobre a hipnose, sobre o mercado de terapia, assim, em relação a isso, a busca por isso. Mas foi bem aleatório, assim. Caraca, e você, ela entrou nessa quando foi através do Pyong? Então, minha história com a hipnose, ela tem totalmente a ver com o Pyong. Há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu trabalhava no corporativo e eu passei por um período de depressão profunda, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Eu fiquei 2 anos. 2 anos fazendo tratamento, com psiquiatra tomando remédio. Eu cheguei a pesar quase 140 quilos. Literalmente. Depressão, cara. E foi onde, depois de 2 anos fazendo terapia convencional, eu olhava pra tudo aquilo e dizia assim, poxa, é tudo muito genérico, sabe? Eu chegava pra minha terapeuta e ela dizia assim, o que você sente, mocinho? Eu falava tudo que eu sentia e ela dizia assim, não, mas isso é muito genérico. Eu não percebi a ferramenta, sabe, pra tudo isso. E foi onde eu vi o vídeo do Pyong, do Celso Portiolli. No final do vídeo, eu já acompanhava hipnose, só que eu sou cristão e pra muita gente, hipnose é coisa do capeta. E eu achava isso também. E quando eu comecei a acompanhar o Pyong, pela personalidade dele, me conectei muito rápido com ele. No vídeo do Celso Portiolli, ele deixou um e-mail. Esse e-mail tem história. Esse e-mail tem história. E através desse e-mail eu entrei em contato com o instituto, conectei com uma terapeuta que foi formada por ele na época. Eu fui e foram menos de 10 sessões que resolveram o meu problema. Em menos de 2 meses eu tava sem medicação nenhuma. E daí foi onde eu me apaixonei por essa área. Eu cheguei a falir para quase 350 mil reais. Cara, eu perdi tudo que eu tinha dado uma casa pra minha mãe, tinha comprado meu apartamento, tinha o carro dos sonhos, e eu perdi tudo, eu fui pro fundo do poço. E foi onde, depois de ter sido tratado com a hipnoterapia, né,
foi onde eu decidi estudar essa área de mente humana. Fui estudando, tenho uma porrada de formação nessa área também. Estudei com o Pyong, no Instituto do Pyong, e hoje eu auxilio ele nos cursos, enfim, nas turmas que ele abre. E hoje, né, eu atendo pessoas com problemas reais, com situações reais no dia a dia hoje, né, com essa ferramenta fantástica que é a hipnose, utilizando ela dentro da terapia. Caramba, cara. Mas isso, assim, porque gera muita dúvida, como vocês mesmo falaram. O pessoal acha que é só pra brincadeira, né? É cômico e tal, mas nem vocês citaram aí problemas com depressão, ansiedade, etc e tal. Vocês têm uma forma de explicar isso? Como isso é resolvido? Porque quando a pessoa tá no processo de hipnose, você consegue buscar a fonte da dor dela? Como que é isso? É basicamente isso. Se você pensar que um ser humano ele é formado pela parte física e mental, tem o corpo e a mente. E aí eles sabem muito bem cuidar do corpo, da parte de hardware, quando a gente fala, mas eles não sabem como é que acontece a programação dentro da cabeça da pessoa. E aí o cérebro ele é condicionado a isso. Desde que você nasce, você tem experiência, desde a infância, da primeira infância, dos 0 aos 6 anos, dos 7 aos 12. Então você vai formando sua personalidade, suas crenças, seus comportamentos, os vícios. Então uma pessoa, por que uma pessoa é tímida e outra não? Por que uma pessoa tem fobia de avião, fobia de sangue e a outra não tem? Que a gente vai sendo condicionado. Então o cérebro ele é formatado, a gente é desenhado, só que com experiências, emoções, palavras, a gente é o tempo inteiro de forma aleatória. Porque se fosse objetivado, tipo, se você tivesse um objetivo de formar do jeito que você quer, você consegue fazer. Só que aí os pais têm que condicionar isso nos filhos e cuidar do que entra na cabeça deles e o que eles vivem, como eles lidam com as emoções. Só que os pais mesmo não sabem lidar com isso. Tá todo mundo ferrado. Então vai só repetindo o padrão. E aí tá todo mundo doente, vai piorando. Então o que acontece? Tem um software rodando na cabeça de todo mundo. O que define quem é a pessoa. O que define? É o que tá dentro do subconsciente. Então ali, o que a hipnose faz? Quando ela tem acesso ao subconsciente, eu consigo ver os programas que rodam e os defeitos que tem. Então, da onde que surgiu a timidez? Da onde que surgiu a fobia de altura? Da onde que surgiu o síndrome do pânico? Por que a pessoa tem fobia social ou depressão? Isso. Então você caça esses arquivos e vê que onde tá rodando errado o programa e você ressignifica. Você ressignifica, reprograma, porque o código tá errado ali. Ele tá interpretando o mundo de uma forma que não deveria. O cérebro aprendeu desse jeito. Então a gente consegue simplesmente recodificar, reprogramar. Literalmente a gente tem acesso à programação fonte, à programação raiz do ser humano. E dali fica muito mais simples e fácil, porque a gente tá mexendo no lugar certo. E é um negócio muito complexo se a gente for ver, né? Porque, por exemplo, assim, a pessoa que faz a hipnose, ela também tem que ter uma responsabilidade tremenda, se for ver, né? Porque, cara, ela pode mudar o cara tanto pro bem quanto pro mal, se for ver, né? Pro mal, que eu digo assim, ou você termina desandando. É que a pessoa, ela já tem um problema, ela já tem um desafio ali, ela já tá mal. Dali, mesmo que a pessoa fosse, por pior que seja o terapeuta, o que pode acontecer ali é nada, não melhorar. Só, por pior que seja. Então, a pessoa, mesmo que seja... É que esse é um debate que entra muito, os alunos perguntam tal, mas dá pra usar pro mal? Mas usar pro mal como? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Por quê? Primeiro que o subconsciente, ele só aceita o que ele quer. Então a pessoa que tá disposta a tratar o problema ali, ela só vai aceitar as sugestões que querem. Tanto que teve uma polêmica recente, porque o fulano usou hipnose, aí o médico foi preso, não sei o que, cara. Nada a ver, o subconsciente ele tá ativo e ouvindo tudo o tempo inteiro. Então eu não chego numa pessoa e falo assim, agora vou te dar uma faca e enfiar na tua perna. A pessoa não faz isso, porque as pessoas têm uma percepção de que é uma dominação mental, de um poder mental que tem. Não tem nada a ver, a pessoa tá, nem dormir ela dorme, ela não apaga, então ela tá ouvindo tudo. Aí imagina a pessoa começar a falar besteira, a pessoa só abre o olho, porque conflita com o que ela tá querendo, com o que ela tá pensando. Então as pessoas vinculam a hipnose pra problemas, essas polêmicas que acontecem, e não tem nada a ver com hipnose. Eles usam esse termo e acaba atrapalhando todo anos de trabalho que eu fiz, que os hipnoterapeutas, hipnotistas das instituições fizeram no mundo, no Brasil, que vai deturpando de novo, né? Porque já começou deturpando a visão da hipnose em relação a época de desenhos, filmes, séries, toda aquela mística em cima da hipnose. Aí agora continua surgindo coisa como se a hipnose pode ser usada por... Não, pra você fazer mal pra uma pessoa, você tem que ficar claro uma coisa. Você só precisa da confiança dela. Só isso. Por que você vai usar a hipnose pra matar uma pessoa? Se você tem a confiança dela, você sobe no prédio e empurra. Sim. Tem que ter trabalho. Vou dar pra usar a hipnose pra... Não dá. Primeiro que não dá. O segundo ponto é... mas pro mal...
quer fazer mal, a pessoa é mau caráter, você só precisa da confiança da pessoa. Você não precisa de fazer hipnose pra pessoa achar que tá num lugar. Porque dá muito trabalho. Se você quiser fazer mal e você é uma pessoa ruim, você vai fazer mal só com a confiança da pessoa. Entendeu? Quer matar ela, leva ela lá, fala que tem que contar um segredo e conversar lá em cima do prédio e empurra. E tem que ser muito sistemático também pra aprender hipnose pra depois fazer o mal, né? Tipo, Não faz sentido. mano, a pessoa que é ruim, é má, ela vai fazer de qualquer jeito. E as pessoas ficam questionando coisas, tipo assim, filosofando sobre coisas que, tipo assim, não sei porque que a gente tá debatendo sobre isso. Porque não tem como você chegar e fazer mal. E se você dominar a pessoa e fazer ela roubar um lugar. Não tem. A galera cai em golpe financeiro porque por ganância, por confiança, confiou na família, apostou em criptomoeda, participou de pirâmide, morreu, foi sequestrado. Tudo isso é o quê? É pessoas más com objetivos ruins e que abusam da inocência, da confiança ou da ignorância das pessoas. Então, essa é uma pauta que eu lento e falo pros alunos, gente. Vocês estão me perguntando coisas que não tá fazendo sentido antes de debater, sabe? Não dá pra usar pro mal. Esse é o ponto. Sim. A pessoa tá ouvindo tudo. A gente pergunta porque normalmente o pessoal manda as perguntas. Não, mas eu respondo. Mas as pessoas pra entenderem explicar. essa percepção. Tipo, Claro. mas dá pra usar pro mal. Não dá. Porque não é um poder de dominação. Qualquer hora que tá na hipnose ali, a pessoa quiser abrir o olho e ir embora, ela pode ir embora. Entendi. E me diz uma coisa, qualquer pessoa ela pode ser hipnotizada, entrar nesse processo de hipnotização que você faz? Qualquer pessoa, independente de quem. Tem algumas que são mais difíceis, outras mais fáceis, mas qualquer um. Tem assim. Qualquer ser humano já passa. Eu te falei, já tem. Já acontece de forma natural pra pessoa, no cérebro. Tá. Então já vai acontecendo de forma natural todos os dias. Do jeito que a gente faz formal, qualquer pessoa consegue, porque já existe esse mecanismo. Agora, por que tem gente que fala assim, mas tem pessoas mais fáceis, difíceis, mais suscetíveis ou não? Eu nunca uso essa palavra, porque não é mais suscetível. É a pessoa que quer e a pessoa que segue as instruções. Então, se a pessoa quer passar pelo processo e ela segue as instruções, porque a gente está guiando a pessoa, qualquer ser humano consegue. Tanto que acontece, eu acabei criando formas e protocolos para poder hipnotizar de fato qualquer pessoa, porque eu tinha que hipnotizar uma por uma, né? Artista por artista, celebridade por celebridade. E ali eu desenvolvi e eu percebi de fato que realmente todo ser humano consegue. Agora, a pessoa que não tá conseguindo ou não tem facilidade, tem gente que pode levar 10 minutos, tem gente que leva 3 horas. Então é complexo, porque cada mente é de uma forma. Então a pessoa tem que entender, compreender, quebrar uns medos, os traumas, confiar na pessoa. Então tem vários fatores. Agora todo mundo consegue, 100% do ser humano consegue. Justamente porque eu falei que hipnose é uma coisa que acontece desde criança, bebê recém-nascido, até um idoso de 95 anos. Todo mundo passa por isso todo dia. É uma habilidade. É uma habilidade que o cérebro humano tem hiperfoco, hiperconcentração, todo mundo consegue. O Pyong falou, praticamente 80% do nosso dia a gente passa hipnotizado. Quando a gente, por exemplo, assiste um filme e sente medo. Mas por que se aquilo não é real? O nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Então quando a gente está hiperfocado, hiperconcentrado, o nosso cérebro ele não faz essa diferenciação e torna aquilo realidade pra gente. O exemplo do filme é muito bom, porque acessa as emoções, e as emoções estão no subconsciente. Então, mesmo que são atores, que é uma história de mentira, as pessoas ficam com medo, a pessoa ri, a pessoa chora, a pessoa fica triste, assistindo algo. Então, todo dia acontece alguns processos dentro da cabeça e o tempo inteiro o subconsciente está ativo. Então, algumas horas você tem acesso, outras você não tem. Então, é uma coisa natural do dia a dia. Caramba, cara, e eu tenho algumas pessoas que falam, por exemplo, assim, que eu fiz um processo de hipnose lá e depois que eu fiz isso, eu consegui o sucesso, né, tal. Tem bastante gente até que fala que esse eu conseguir o sucesso, na verdade, não quer dizer que o cara fazer hipnose, mas atingiu o sucesso. Mas ele abre a visão, enxerga pontos que, por exemplo, ele não estava enxergando, ele estava ficando travado. É basicamente isso, cara. Na verdade, por que acontece? Qual que é a diferença de pessoas que são criadas em mesmas condições, nos mesmos ambientes, mas uma pessoa bem sucedida, outra não? Que são a mentalidade, é o programa que roda dentro da cabeça. É só isso. Como ela reage e percebe o mundo. Então tem crenças limitantes. A pessoa que tem baixa autoestima, que não acredita que é capaz, que só recebe sugestão negativa, todo mundo bota pra baixo. Não tem como crescer nisso. A pessoa já tem crença limitante, baixa autoestima e um monte de pensamentos errados. Ela interpreta tudo errado. Ela é vitimista e tal. Nunca foca na solução. Tá sempre afundada no emocional. Não tem como a pessoa... Aí se você ajusta essas coisas, as crenças,
a visão, a percepção sobre o mundo, fortalece isso, fortalece a autoestima, aí a pessoa começa a ter outros comportamentos. E é inevitável que a pessoa consiga atingir outros patamares ou algum tipo de sucesso, entendeu? Legal, cara. Eu já vou fazer uma pergunta pra saber como que tá isso, essa parte de hipnose em Jaraguá. Só que eu vou só puxar um assunto que você tocou ali agora. Dos artistas, né? O pessoal conhece muito pelo seu canal ali e tal. Qual foi o artista que você teve mais dificuldade de hipnotizar hoje? Dificuldade que eu digo assim, na questão de tempo e tal. Nossa, foi o Bambam. Sério? Foi. O Kleber Bambam? Kleber Bambam. Nossa, ali eu quase desisti. Verdade? Foi quanto tempo, Pyong? Foi quanto tempo, mais ou menos? Nossa, foi pra começar a acontecer alguma coisa, foi umas 2 horas e pouquinho. Deve ter levado pelo menos umas 3 horas tudo. Caramba, cara. Que assim, nossa, porque quando ensina hipnose, os amadores que não estudaram ou se aprofundaram, eles vão falar que tem gente que é hipnotizável e tem gente que não. Então eles classificam as pessoas. Fulano é sonambúlico e fulano não. Sonambúlico que eu digo é que a pessoa vai fácil na hipnose e tem gente que é difícil e que não dá pra hipnotizar. Eles ensinam assim, que tem uma diferença. Só que esse é o ponto. É só porque não pegou e não ficou lá. Não persistiu, né? Persistiu e não, São os caminhos. não cavou o labirinto. E eu fiquei lá, assim, nossa, cara, eu lembro bem do dia, assim, porque, nossa, drena uma Eu lembro energia. bem, Marco. Porque demorou muito tempo. Muito tempo. E não é normal demorar tanto tempo, entendeu? Mas eu falei, cara, eu tô aqui, preciso gravar vídeo. Agora vai. Eu tenho que fazer acontecer. Então essa obrigação de ter que fazer acontecer. Mas como é que vai percebendo que vai entrando na... Porque as sugestões e as experiências, os testes que a gente vai fazendo vão acontecendo. Só que, tipo, ficou 2 horas sem acontecer nada. Só que como você faz pra não perder a confiança e o engajamento da pessoa? Você não perder a confiança. Então foi todo esse trabalho de ter feito um por um ser humano. Eu falei, cara, tá totalmente errado, totalmente diferente do que as pessoas ensinam por aí. Elas desistiram, elas só desistem. Eu simplesmente fui persistindo até acontecer e até hipnotizar qualquer pessoa pra poder ter o vídeo lá, ter um vídeo bom que a pessoa responda as sugestões, que fique divertido. Mas Bambam foi a pessoa mais difícil. Nossa, cara. Caraca. Foi punk. Porque depois de fazer as 3 horas, aí eu começo a gravar o vídeo. Exatamente, aí o cara tá até meio cansado, Eu né? tinha que deixar pronto ele, aí depois eu gravo o vídeo. Aí vai mais 1 hora de vídeo. Tipo Nossa. assim. Foi punk, cara. Tem muita gente que acha que é muito rápido. Por exemplo, a gente tava jantando, o garçom pediu pra fazer com ele na hora. Mas as pessoas veem o vídeo, elas não percebem que tem um processo Opa, antes. bastidor, né? Acho que a é gente- só olhar e dorme, acabou, né? E normalmente não é mostrado por essa questão da pessoa não sair fazendo em casa, entendeu? Mas assim, dá até pra mostrar. O ponto é que imagina mostrar todo o processo, velho. Tá louco, o cara vai assistir. Por isso que eu sempre nos programas eu chegava e falava assim, tem um processo antes, tá bom, gente? Tipo, eu conversei ali. Só que o pessoal acha que é o 3, 2, 1, dormiu, né? Que aí já... Só que, não é complexo, porque cada grupo, cada pessoa reage de uma forma diferente, mas as pessoas têm essa percepção como se fosse um poder, tanto que as pessoas ainda falam assim, não vou olhar muito pra você. Caraca, Só de olhar sério? a pessoa já fosse. Então, muita gente tem essa percepção ainda, como se fosse um poder mental. E não tem nada a ver. E, velho, deixa eu te perguntar o seguinte, cara. Aqui em Jaraguá do Sul, com a Clínica da Mente, né, que você tá fazendo esse trabalho, como é que tá a aceitação, não é aceitação, mas a procura do pessoal de Jaraguá, da região, em relação a esse tema? Tá em crescente, tem bastante gente que busca isso de hipnose. Como que funciona aqui o trabalho da Clínica da Mente? Legal. Essa pergunta é muito boa. Fazem 4 anos que eu atendo, né, em Jaraguá, que eu abri minha clínica, fiz uma transição de carreira, estudei bastante, né, quando eu voltei de São Paulo, estudar com o Pyong, foi onde eu decidi fazer essa transição de carreira e desde lá eu trabalho full time, eu vivo de terapia. E durante esses 4 anos, é óbvio, como qualquer outro negócio, você vai enfrentar algumas dificuldades. E principalmente quando você fala de um processo de terapia onde as pessoas não conhecem. Então a primeira coisa que eu tive que fazer era criar essa autoridade e mostrar que eu sou alguém que entende do assunto. Que eu não sou nenhum charlatão ou alguém que está vendendo o que a gente chama de pseudociência. Então, toda pessoa que ela passa hoje na clínica, ela entende de fato como funciona a mente. O cérebro humano, a neurociência por trás de tudo isso é algo bem profundo, né? Então, hoje, se você me perguntar qual é a aceitação, ela é muito grande. Hoje, a maioria dos meus clientes são de indicação.
de pessoas que passaram por um processo de terapia comigo, né? E em poucas sessões, e quando eu falo poucas sessões, menos de 6 sessões, tiveram seu problema resolvido. E é bacana a gente falar, não é nenhum tipo de cura mágica ou milagre, quem faz isso é Deus. Mas a gente entende como a mente humana funciona, o comportamento humano funciona. E quando a gente vai trabalhando várias áreas, vários pilares, como a metodologia da escola, a gente vai percebendo e colocando isso em prática. Mas não só o terapeuta entendendo isso, ajudando o cliente a entender esse passo a passo, para quando ele melhore, ele diga assim, poxa, eu tenho consciência e clareza do porquê que eu tô melhor hoje, entende? E é muito legal isso, porque a gente vê que ao mesmo tempo que tem pessoas ali que fazem trabalhos que não são tão adequados assim, ainda prevalece ali, a galera tá fazendo um trabalho profissional e tá crescendo, como a clínica da mente aqui, por exemplo. Eu ia te perguntar o seguinte, como que é para você ver isso? Que, como você falou, você começou em 2016, né? Essa parte de hipnose. Hoje, você já tem aí alunos formados com clínicas e atendendo e tudo mais. Como você se sente em relação a isso? Cara, é porque virou um propósito de vida, né? Sim. Então, pra mim é muito gratificante ver, porque tinha uma necessidade muito grande e não tinha profissional no Brasil. Então, eu falei, pô, tem eu e meia dúzia de alunos que se formaram comigo, porque quando eu fui estudar, e dali muito, esse e-mail que ele mandou pra ver, eu tinha aberto e-mail, chegou a acumular 25, 30 mil e-mails de pedido de terapia. E não tinha profissional. Não tinha como atender todos esses e-mails, que eram milhares todos os dias. E não tinha profissional, não tinha gente, era só presencial, não tinha esse protocolo online que tem hoje. Eu comecei a fritar a cabeça de como resolver esse problema. Mas justamente, não só porque eu descobri e aprendi, mas aí tem uma história por trás que meu pai, ele faleceu por causa de depressão. Ele tinha 35 anos. Caramba. Eu tava com 12. Então não existia esse conhecimento e acesso a isso. Aí quando eu descobri que isso podia ajudar as pessoas em relação a esse problema... mas foi muito isso, né? Parece que muitas vezes o nosso propósito ele é desenhado, tem a ver com a nossa história, né? Então Deus colocou a hipnose na minha mão e fui espalhando. Aí a gente formou profissionais em turmas teste 2018, 2019 abri a Quasa, que foi você que formou lá, né? Depois teve centenas de profissionais formados, agora a gente tá com uma escola nova, com uma metodologia nova. Então imagina, chega depois de 6, 7 anos e ver que tem gente pelo Brasil inteiro, tem gente que fez transição de carreira, que nem ele. Tem a Simone, tem o Luciano, tem um monte de gente assim que mudou e começou a aplicar e tá ensinando até no Einstein lá na pós-graduação do Einstein tem um médico formado por nós dando aula de hipnose dentro do hospital Albert Einstein. Neurocirurgião do Einstein. Um neurocirurgião, especialista em dor. Então assim, é muito louco. Eu só sinto que tá lento. Você tem uma base de uma ideia de quantos profissionais você já formou hoje? Apto a tratar a gente, não sei, diretamente deve ser uns... Quantos foram? Uns 400. Caraca, mas diretos. Hoje é só pra medicina ou isso também não, pode ser é qualquer pessoa. Não, na verdade, venda. O meu objetivo trazendo essa ferramenta era saúde mental. Justamente por causa do meu pai, que eu passei por isso em 2014. E aí comecei a focar no mal do século, né? Que é uma coisa tipo de ansiedade, depressão, pânico, aí crise de ansiedade. O Brasil tá no primeiro país do mundo com o maior número de ansiosos e 5º país mais depressivo. E no mundo esse número só cresce. Principalmente depois da pandemia, né? Pós-pandemia piorou. E aí a era da internet, das redes sociais, toda a cultura, todo esse movimento que tá acontecendo no mundo, assim, piorou bastante. Agora, o foco é esse, mas é pra área de... Quando a gente fala de mente humana, pensa que todo mundo precisa. Então, todo empresário, empreendedor, todo profissional, todo atleta de alta performance precisaria cuidar da mente. Michael Phelps, Michael Jordan usava hipnose. Então, tudo que é mental, pra cuidar da saúde mental, pra não ter burnout, pra trabalhar bem, pra ter performance, todo mundo deveria ter como base o ensino de saúde mental, saúde física, o tripé da saúde, bem-estar, porque tá todo mundo dormindo mal, come mal, aí depois surgiu uma doença, surgiu porque não faz o básico do tripé da saúde, não faz atividade física, todo mundo com obesidade, aí surge e dispara um gatilho emocional para disparar uma doença autoimune, um câncer e tal, tudo isso envolve a conexão corpo-mente. E principalmente quando a gente vê e estuda, nossa, é muito louco, porque a maioria das doenças, na verdade, elas são emocionais. Então se você não aprende a cuidar, você fala assim, serve pra que área? Todo mundo que quiser ter uma vida decente, saudável, fala de alta performance ou de produtividade,
Você tem que ter conhecimento pra começar a aplicar isso, criar hábitos, destruir hábitos, parar de ter compulsão alimentar, come mais do que precisa, não consegue criar um hábito, não corta um vício, pornografia, jogos, cigarro, bebida, drogas, tipo, toda essa estrutura é da mente. E é possível. Você tem que tratar a mente, O cara você tem que curar um vício por conta disso. A gente trata todo dia. Caraca, cara, incrível. Cigarro, roer unha, compulsão alimentar, bruxismo. Um aluno nosso que veio se formar com a gente fumava crack 15 anos. Fez uma sessão, que a gente pegou ele como voluntário e parou de fumar crack. Você tá brincando. Então assim, óbvio, cada ser humano é único, tem muitas variáveis em cada caso. Sim. Mas assim, muito louco, não dá nem pra contar com a própria hoje, a ciência em si, a medicina, a área da mente, psicologia, tá tudo muito perdido. Você senta e fala assim, resolve? Ah, não. Quando resolve? Como resolve? Quantas sessões? Que método que usa? Tem comprovação científica? É replicável? Qualquer um pode aprender? Não pode. Aí depois você olha pra quem olha só pra mente, não tá olhando pro físico, que às vezes um ajuste no tripé da saúde resolveria toda a parte mental. Dorme direito? Tá alimentando bem? Faz atividade física? Não faz. Aí tá cagada a mente. Mas o profissional da mente nunca olha pra cá, e o profissional do físico, do corpo, da área da medicina, ou qualquer especialista ali, não sabe que é mental. Tá tentando resolver fibromialgia, dor crônica, alergia, Caraca, um monte de problema, e que não olha pra parte do gatilho mental que disparou a expressão genética daquilo pra ativar aquela doença ou aquele problema. E aí fica nesse jogo, tipo, cada um aí tiraram a boca e jogaram na mão dos dentistas. Aí não sabe que às vezes arrumar um dente resolveria uma dor que a pessoa não vai conseguindo resolver. Então é tudo isso, ver o ser humano como um só, como um sistema completo, e por isso que a gente chama de integrativamente, assim, né? A medicina funcional integrativa hoje, ela vê como um todo. Você tem que ver tudo, porque são dezenas de tipos de depressão, são dezenas de tipos de crise, de nível de ansiedade, aí pode virar um pânico, pode virar uma tentativa de suicídio, pode ser desregulação hormonal, pode ser tudo. Aí tem metal pesado no corpo, aí já tá ferrado, tá desnutrido. Caraca, tem um monte de... Não, aqui o Ocidente tá pior ainda. A gente que é das Américas, aqui o Ocidente tá pior, na pior situação possível. É bem diferente o estilo, a cultura, a medicina. Por isso que a gente estuda de tudo na escola, pra criar uma metodologia o mais completa possível pra poder guiar o ser humano e resolver esses desafios que as pessoas têm no dia a dia. Mas assim, dá pra aplicar em muitas outras coisas, porque a hipnose, ela parece que, hipnose mente, mas dá pra fazer uma cirurgia com hipnose. Usar anestesia. A gente anestesia usando hipnose e não precisa aplicar nada, não precisa meter injeção, não precisa... Já fizemos um vídeo também mostrando fazendo canal no dente sem usar anestesia. A gente fez... É importante, porque tem pessoas que não podem tomar. Tem gente que não pode, tem gente que não quer, dá pra fazer parto sem dor, dá pra fazer cirurgias, abrir aqui, cortar mesmo, literalmente, sem aplicar nada. Aberto, né? Teve 1800 e pouco foi o primeiro. Newton Erickson, né? Não foi ele não. Mas foi a primeira cirurgia de tórax aberto, foi ainda 1800 e pouco. Você tá Só usando hipnose. Então as pessoas não sabem, elas tipo assim, só largaram. Não conheço, é do demônio, não tem comprovação científica, então eu não sei, então deixa pra lá, prefiro não olhar pra isso. Então é simplesmente ignorância. Aí também tem todo um lobby dentro de, tipo assim, não tem interesse, tipo assim, quer resolver o problema, não quer, porque a gente resolve. Eu achei estranho você falar que fez 10 sessões, porque geralmente a gente indicava na época ainda, assim, tipo, era um pacote de 2, 3 no máximo pra resolver. Raramente chegava uma terceira sessão. Aí você fala assim, será que não é interesse das pessoas, ou da sociedade, que as pessoas se curem e se tratem muito rápido? Então envolve muita coisa, mas é muito louco, assim, serve pra várias áreas. Caramba, cara. Falando de dor, por exemplo, recentemente eu tive uma cliente que estava passando por situação de câncer de mama e ela estava fazendo tratamento com ozônio. Cara, ozonioterapia deveria ser obrigatório, aí depois aplicação direto no seio, doía muito. E a gente trabalhou na hipnose com ela para ter controle de dor, ela não sentia as aplicações. Até a médica falou assim, caraca, o que tá acontecendo com você que normalmente as pacientes elas não conseguem chegar nesse nível de aplicação que você tá chegando agora sem sentir dor. Mas porque tem um software falando que aquilo dói. Eu só desligo. Teve um vídeo que viralizou no TikTok, inclusive, começo desse ano, de um tatuador que tatuou uma pessoa, o cara fechou as costas do cara. O cara conversando, mexendo no celular, tá sentindo dor. Não, parece que ele hipnotizou o cara antes. Tem 2 alunos nossos tatuadores, eu fiz 2 vídeos pro YouTube mostrando fazendo tatuagem aqui na costela, que é onde mais dói. E o cara fica assim, ó, de boa. Por quê? Porque não é o corpo físico só, tem um software controlando isso.
tem uma mente A controlando. dor é mental, no caso. A dor é mental, o frio é mental, tudo tipo é mental. Por quê? Porque é só como o seu cérebro ele percebe a informação e joga pra reagir. Então quando a gente fez um vídeo também com um dos professores da escola, eu jogo ele numa banheira de gelo. Ele não fica muito tempo, queima. Mas não tem como ficar numa banheira muito gelada. Ele fica lá um segundo, sai. Depois eu altero a percepção através da hipnose. Eu falo, é um ofurô quente, tá 45 graus. Ele entra e fica. Porque ele não sente mais que é uma água gelada. Por quê? Porque o cérebro, o que dita de fato? É o subconsciente. Então tudo que é real, tudo que a gente é, tudo que tá dito aqui dentro é aquilo que a gente é. Então como a gente percebe, se a gente se sente pequeno, incapaz, incompetente, baixa autoestima, traumatizado, tá ali programado. E é como ele percebeu e aprendeu. Se você não reprogramar nesse nível de subconsciência, já é, você não consegue avançar dali. Caramba. Você é sempre um medroso, incompetente, não consegue começar nada. Por quê? Porque na infância o pai e a mãe falavam, pô, você é burro, você não faz nada direito. Cala a boca, moleque, engole o choro, você não vai apanhar. Aí fica gago, aí fica com problema emocional, aí fica com problema de expressar. Aí chega com 35, 40 anos, tem uma doença, um surto, aí fala assim, nossa, eu não sei o que eu fiz pro meu filho ser assim, dei tudo pra ele. Deu porcaria nenhuma, tipo assim, porque os próprios pais não estão interessados. Pra perguntar, o pai e a mãe, ele só para... Eu virei pai. Sim. Eu falei, cara, beleza, quero, estudando sobre a mente, o cérebro, saúde mental, inteligência emocional, eu quero dar um super cérebro, um super QI pra ele. E eu quero saber tudo que vai ser envolvido na vida dele. Eu visitei todas as escolas de São Paulo, todas as escolas de Alphaville, pra selecionar todas as metodologias de ensino, tudo que eles ensinavam, não ensinavam, que tinha, não tinha. Então se o pai tem interesse no filho, eu vejo isso como algo básico. Claro. Tipo assim, eu sei que nem todo mundo tem condição, mas tem gente que tem condição e que não olha pra isso. Tipo assim, qual que é a escola mais perto? Qual que falam bem? Nem sabe o que tá acontecendo na escola. Não sabe nem qual é o método ensinado na escola. Nem sabe qual que desenvolve melhor o cérebro. Por que desenvolve melhor o cérebro? Então eu mapeei. Eu falei, como gerar um super QI, um super cérebro, qual a melhor metodologia da primeira infância. E o que eu vou encaixando em cada fase. Qual é a melhor fase para encaixar línguas estrangeiras. Qual língua estrangeira forma um cérebro mais eficaz, eficiente. Então assim, esse é o ponto, né? De você ter o interesse de cuidar. Aí só que os adultos, eles não têm nem a percepção. Eles não sabem lidar com as próprias emoções. Não sabem se comunicar entre si. É conflito entre cônjuge, sócio, é com isso, aquilo, dia a dia, temperamento explosivo, não sei o que. Aí chega no filho, tipo assim, ele nem percebe o que fez com o filho. É o tempo inteiro... Mano, hoje em dia, até vai jantar, quer que a criança fica quieta, bota o celular ali com o YouTube, porque é mais fácil. Então, mas eu sei, é estressante o dia, a vida é estressante. Pra grande maioria das pessoas que nascem numa situação escassa, que é trabalhar o dia inteiro, é 30 dias ralando pra pagar a conta no final do mês, beleza, agora é muito mais fácil terceirizar. Os filhos passam mais tempo longe dos pais do que com os pais. Fica ou na escola, ou fica integral, ou fica com vó, ou fica com babá, ou fica no celular. E aí vai fritando o sistema de dopamina também, em vez de estimular outras atividades, desenvolver outras partes do cérebro, bota um vídeo no Netflix, bota um vídeo no YouTube. Mais fácil. E eu não critico, porque, cara, é desafiador cuidar de criança. Mas também, se você realmente quer o melhor pro futuro e formar um ser humaninho, um ser humano, um super ser humano, você precisa fazer alguns sacrifícios. Mas esse é o negócio. Adultos hoje de 35, 40, 45 que a gente trata, problemas ali, a origem é na primeira infância. É a pendência que aparece nas terapias é pai e mãe, geralmente. Verdade. Isso é um fato. E normalmente a gente falar sobre isso, a gente fala de uma palavra chamada repertório. Se a gente for falar, por exemplo, sobre a maioria dos transtornos de ansiedade hoje, a maioria das crianças, elas não são colocadas em situação de confronto. De pequenas situações de confronto, eu vou dar só só um exemplo, né? Por exemplo, esses dias eu atendi um cara adulto, o pai dele médico, e ele tava fazendo medicina também. E ele não pedia o suco dele quando ele ia jantar. O pai dele fazia o pedido pra ele. Ou, por exemplo, quando ele precisava chamar um Uber, ele não dirigia, o pai ou a mãe tinha que chamar o Uber pra ele. Por quê? Porque ele foi condicionado desde sempre. Não, ele estuda em colégio particular. E o que acontece? Quando ia ter uma apresentação, por exemplo, o filho chegava em casa e dizia assim, pai, vai ter apresentação, eu não quero fazer. E o pai ligava para a diretora assim, não, vocês não vão expor o meu filho porque ele não deve fazer isso. Entendi. Então fazia essa criança evitar ela ser colocada em pequenas situações que fossem gerando desconforto, mas fossem amadurecendo ela. Isso se resume àquela super proteção. Gera filhos fracos e... sem repertório de vida. Não, sem
estrutura mental pra lidar com os desafios que é a vida. A lidar com os surgir ao longo conflitos do e as caminho. coisas. Aí você é super protetor, aí vira um menino fraco pra vida, só toma porrada, cai com qualquer porrada na vida. É complexo, não tem um manual exato, mas assim, tem muita coisa básica que poderia ser feita pra formar uma nova geração. Aí você vê essa geração nova aí que tá complexo, Tá assim, difícil. é preocupante, assim, as próximas épocas que a gente vai ver, parece bem preocupante O que olhando a acontece geração muito, atual. o tratamento com... Eu vou falar tratamento, é correto falar tratamento? Tratamento, terapia. É comum ter tratamento em crianças? Ou- É, depois de certa idade de nível de compreensão, é muito comum ter. Ah, é? E qual que é a idade, basicamente, assim, que... Cara, eu já vi gente com já uns 5, 6 anos que já tem uma compreensão da palavra, da linguagem, da comunicação. Porque a gente usa muito a imaginação delas, né? O subconsciente delas ainda tá fresquinho, não tem uma barreira. Então é muito fácil trabalhar a mente das crianças, só que também é muito fácil estragar, né? Verdade. Porque não tem muro, tá aberto. É verdade. Ou seja, entra porcaria, ela tá entra apta coisa a boa. receber tudo. Tudo que é porcaria, tudo que é sugestão negativa, tudo que é coisa que vai ferrar com a autoestima, criar crença limitante, tudo. E entra coisa boa, entra coisa ruim. Você não condiciona, não cria uma base dentro de casa, repete aquilo, aí você vai ver que aquela frase que pode ter ouvido uma, duas, aquilo que impactou emocionalmente ele, ó, você vai colher fruto daqui a 20, 30 anos. Daí você olha pra tudo isso, você vai ter que analisar o ambiente dela. Não adianta você só tratar aquilo que foi gerado nela, você tem que olhar todo o ambiente. Como é que é a estrutura familiar dessa criança? Como é que é essa criança na escola? Entendeu? Para que isso não venha se reincidir novamente. Entendeu? Então isso que a gente, o Pyong principalmente, né, mas a gente passa na escola, é para literalmente trabalhar em todas as áreas, né, para vou tratar só o passado da pessoa. Não. Tem que olhar para o aqui e agora, trabalhar, a gente chama isso de psicoeducação. Trabalhar o aqui e agora e entender esse contexto todo para que a pessoa consiga ter uma melhora e ela de fato seja pro resto da vida, né? Eu confesso pra você que você falando agora, eu fiquei até pensativo, cacete, porque eu tenho 3. Cara, 4, 5 e 7 anos. Tem hora, o negócio pega fogo. Eu tenho um cara, polaquinho não sei de... Os dois estão na primeira infância e a outra passou pra segunda infância agora, né? A segunda infância também é muito moldada, né? As primeiras 2 fases são as mais importantes. Do 0 ao 6 é o mais importante, de todos. Verdade. Do 7 aos 12 ainda tá bem aberto, assim, ainda. Que é a segunda infância. Aí depois, outras fases, mas dá tempo de cuidar, de reprogramar, de reforçar. De buscar, porque é como eu falei, cara, quer não, é aquela loucura. Não, mas é Principalmente a gente doideira. trabalhando Imagina com internet. 3 filhos também. Nossa, às vezes a gente tá de noite e a mulher... Meu tio, meu pai faleceu, eu fui criado pelo meu tio. Aham. Aí ele criou 5, sozinho. Então assim, assim, a loucura e o estresse que Foi. porque era uma luta pela sobrevivência, entendeu? Era problema, dívida, era trabalhar, estudar e dormir pouco, e a vida inteira foi assim. Mas isso que foi moldando uma certa resistência, uma casca, né? Pra eu lidar com as coisas da vida e poder avançar. Essa foi porrada atrás de porrada. Porque meu pai faleceu por causa de depressão, porque minha mãe, quando eu tinha 9, a minha mãe abandonou a gente, foi embora. E aí depois o sócio dele traiu ele, roubou tudo, aí ele afundou na depressão, ficou 3 anos internando em um hospital, por causa de bebida, cigarro, um problema, não fazia mais nada. E aí ele morreu quando eu tinha 35, eu tava com 12. Aí meus avós me criaram e meu tio também. Desculpa até assim, né? Mas assim, ó, você falando assim, você tinha tudo, por exemplo, pra ser uma criança frustrada, um adulto, digamos assim, né? Teoricamente, né? Com problemas e tal. E você não, muito pelo contrário, você hoje é uma pessoa de sucesso. Assim, pelo que a gente vê, né? Ninguém pode falar pelo que a pessoa vive, mas eu digo assim, qual foi a virada de chave da tua vida? Não tem uma virada, mas também não tem uma regra, não tem uma variável. Porque você vê que muita gente que chegou, né, saiu de condições assim, não conseguiu chegar no sucesso, é a minoria. Mas qual que é o ingrediente, o fator essencial para que a pessoa consiga? Porque, imagina, você perder pai e mãe, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, aí você pega 2 pessoas no mesmo ambiente, a grande maioria, elas só continuam na mesma funda, e alguns... Só que aí, por exemplo, pra mim tem um fator, por exemplo, emocional pra mim foi muito suprido por causa da minha avó. Ela tinha 60 e poucos anos na época. Meus avós trabalharam 16 horas por dia, até depois dos 70 anos. E aí ela supriu muito. Teve o fator também de cuidar da espiritualidade, quando eu nasci dentro da igreja. Então, eu nasci dentro da igreja, numa igreja evangélica, presbiteriana. Então eu tive muito cuidado da minha avó, da espiritualidade, dos meus avós com os pilares e firme na cultura, dentro da cultura coreana também. Mas foi desafio atrás desafio, né? Meus avós só trabalharam, meu tio também.
também. Então, agora você fala assim, cara, qual que foi o fator? Teve vários. Teria que sentar e conversar muitas horas pra Claro. mapear, mas o ponto é que a diferença que eu, pelo menos depois de estudar tantas obras, tantas pessoas que fizeram sucesso depois de estudar a mente humana, cara, a única diferença entre pessoas que podem nascer na mesma comunidade, criar a mesma condição, sem pai nem mãe, e que alguma ou outra faz sucesso, velho, é a estrutura mental. E o que a gente chama de mentalidade hoje é isso, é a estrutura mental que ela tem. Porque, cara, a maioria das pessoas é condicionada a ser vítima o tempo inteiro. Mano, o que eu vivia numa ambiência ali que o tempo inteiro as pessoas reclamam. A culpa é dos outros, reclama da vida, reclama do trabalho, reclama que é segunda-feira, reclama do chefe, reclama do colega, reclama da mãe, do pai. Mano, sempre culpando, terceirizando a culpa, sempre é o governo, é a crise, é porque eu não tive Sempre tem alguma estudo. coisa. Cara, sempre tem. Isso é ultra venenoso e destrutivo. Se você vive numa ambiência dessa, como é que você cresce? O tempo inteiro só estímulo negativo, frequência negativa, reclamação, estresse. Ai, porque eu pego 2 horas de tempo, que é metrô, não sei o que. Cara, beleza, você, mas 95% da população brasileira. Então, a mentalidade, como eu reagia, cara, eu sempre fui muito focado em, tipo, cara, focar na solução. Porque não adianta, não vai resolver. Eu reclamar não resolve o problema. Eu chorar, me desesperar e ficar com crise de ansiedade não resolve o problema. E nem melhora o problema. Então eu fui muito pragmático em alguns aspectos, assim. Mas da onde que veio isso? Isso é uma coisa que eu não sei. Caramba. Mas é isso. É a Legal, mentalidade. Eu vou perguntar uma coisa também, porque é o seguinte, uma dúvida que o pessoal mandou pra nós, eu vou intercalando com dúvida Claro, pode da mandar. galera e a nós. O Big Brother Brasil pra você foi bom, no sentido, não tô falando sobre a vivência do Big Brother, mas pro seu trabalho e expandir a hipnose. Funcionou? Conseguiu trazer mais? Como era o Pyong antes do Big Brother e depois? Porque olha só, antes de entrar no Big Brother, 2019, eu completei 10 anos de carreira. Antes de entrar. Antes de entrar. Tá. Eu comecei em 2009 na TV. As pessoas acham que eu comecei no YouTube. Eu comecei em 2009 na televisão, como mágico no programa do Silvio Santos. Caramba. Depois eu fui no Explorers Talento do SBT, fui na Eliana, Ratinho, Hebe, Se Vira nos 30 do Faustão, fui lá e ganhei. Então eu fui pra 2009 até 2012, eu fui pra várias emissoras. Eu fiquei 4 anos na TV como mágico profissional. Depois de 2012, quando começou a cair as participações, em 2013 eu comecei a criar canal no YouTube, estudando a internet. Eu falei, internet é o próximo passo, que eu não conheço ninguém na TV. Em 2013 eu comecei a investir no YouTube, quando ainda era mato. Aí em 2013, com essa geração que veio, Christian Figueiredo, Cossielo, Gusta, eu, todo mundo, a gente veio, o Whindersson, todo mundo, o Whindersson tinha 190 mil inscritos quando a gente se conheceu. Então a gente foi crescendo e desbravando a internet, só que eu vim da TV, por causa da mágica. Então, tipo, foi da YouTube, depois 2014, 15, 16, fui crescendo, aí eu voltei pra TV, voltei pra outros projetos, participei de programa de canal fechado, canal aberto, fiz filme, fui voltando. 2020 foi 10 anos, quando completou 10 anos de carreira, veio esse convite do Big Brother. O Big Brother trouxe um novo público de TV, de outra época, porque na época que eu apareci na TV, era um público de certa idade, 10 anos atrás, uma década antes, e trouxe um novo público de televisão. E ajudou, a gente fez lançamento de curso online, e fez lives, fez auto-hipnose ao vivo, um monte de coisa. Porque veio uma galera, né? Eu já tinha, pra você ter ideia, as pessoas, tipo assim, o Big Brother, muita gente conheceu por causa do Big Brother, né? O público é outro público que consome TV ainda. Imagina, eu tava com 6 milhões no YouTube, 2 milhões no Instagram. Para você, bom. Eu já tinha mais de 12, 15, 13 milhões ainda de seguidores totais. Pós Big Brother, aumentou 5 milhões no Instagram. Caraca. Depois aumentou 1,5 milhão no YouTube. 1 milhão e meio, 2 milhões no YouTube. Então, tipo assim, eu já era grande. Lógico. E aí, então, a galera que não conhecia acha que eu surgi no Big Brother, mas foram 10 anos de carreira, 12, 13 milhões de seguidores, já tinha mais de 1 bilhão de visualizações. E aí agora soma mais, né? Porque também surgiu novas plataformas, tipo o TikTok. O TikTok surgiu, aí não existia na época e cresceu também. Mas foi mais um ciclo, assim. Um novo público alcançado, foi um novo desafio. Acho que queria fechar e encerrar o ciclo de papel de artista, celebridade, sabe? Porque foi um objetivo que eu coloquei em 2009.
Quando eu pisei no palco do Silvio Santos, eu tinha decidido. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou ser famoso, artista e celebridade. Verdade. Porque eu vivia uma desgraça. E aí eu falei, cara, pelo menos eu prefiro viver na desgraça fazendo alguma coisa que eu gosto. E na verdade muita gente não percebe, que muita gente acha que a Globo, o Big Brother, talvez levantou o Pingo Lima. Não, mas eu acompanhava ele já antes. Exatamente. Na verdade, chamaram ele pra levar o público dele. Pra levantar o Big Brother. Foi o primeiro BBB de artista, acho, Foi, né? Convidado. Porque o 19 flopou, né? Eles é. precisavam dar uma renovada. E foi. assim. E hoje o que salva a emissora Deu uma. é o Big Brother. Imagina a resposta. Porque eles Ó, estavam- venha com hipnose aí. Não, mas foi uma junção, né? Eles acertaram nessa inovação. Levaram pessoas, tipo, teve a Boca Rosa, teve várias pessoas ali. E foi essa renovação de misturar metade do elenco foi o que ressuscitou, mas assim, nossa, ressuscitou legal, né? Deu uma. O programa, todo o processo. E dali veio a pandemia, meu filho nasceu e cá estamos. Na pandemia você trabalhou daí só online, YouTube, Online, continuei fazendo conteúdo. Teve uma época, até depois do Big Brother, teve uma época que deu. Continuei dando curso. Ficou mais afastado, o pessoal não. Eu parei de fazer. Eu fiz um tempo de conteúdo, só que eu parei de fazer YouTube depois. Parei de. Aqui tem 10 anos fazendo isso. Comecei em 2003, 2009 eu comecei a carreira. 2013 eu comecei na internet. Então 2023, tipo, 10 anos de internet, fazendo conteúdo, passando por vários ciclos, todas essas adaptações que tiveram. Aí eu cansei, eu larguei um pouco, comecei a focar nos treinamentos, no instituto, na escola, formar os terapeutas e outros negócios. Então fui assumir mais meu papel de empreendedor empresário do que outro. Só que agora eu tô voltando de novo, eu tô reequilibrando esse papel. Porque ficava uma coisa confusa na cabeça que eu fiquei por muito tempo, é porque eu entrei muito cedo no mundo do empreendedorismo, comecei a empreender, fazer projetos, negócios, conheci muita gente grande. Só que aí eu continuava com a parte de celebridade artista. Então eu ficava tipo assim, mas qual dos dois? Eu equilibro os dois, mas porra, não dá, qual que é o maior, qual que é o menor? Aí eu espremi o de artístico, celebridade, e eu cresci mais o papel de empreendedor empresário. E agora eu tô fazendo a inversão de novo. Eu tô espremendo o papel de empreendedor empresário pra crescer de novo a celebridade artística. Tanto que eu vou voltar a ativar todas as redes sociais. Tem 25 milhões de seguidores largados. Caramba, cara. 5 milhões, sem você movimentar direto. Eu não tô movimentando fazendo nada. E Se também não for usar, dá uns poucos pra mim. E vai sair agora uma série que eu gravei ano passado. Aí por isso Tem que da HBO, né? É da HBO Max. Eu gravei uma série coreana. Criaram uma série coreana no Brasil. E gravaram aqui, né? Trouxeram metade do elenco da Coreia. E com algum Cara, mas pessoal. agora, eu tenho que entender. Uma dúvida, o pessoal fala. Você é coreano mesmo? Meus pais, ambos são coreanos, mas eu nasci no Brasil. Ah, tá. Só que eu cresci dentro da cultura. Então eu falo, leio, escrevo. Verdade? Então eu sou dentro da igreja, tipo, era igrejas coreanas. Eu estudei em escola coreana até a 8ª série. Então eu fui alfabetizado em coreano e em inglês. Tanto que eu gravei a série inteira em coreano. Você tá brincando? Fala a frase em coreano pra nós. Aí depois fica dúvida, pelo amor de Deus. Então eu vou xingar ele, peraí. E falar que Santa Catarina tem o público mais Como legal. seria o One Man Band em coreano? Han 사람의 밴드. Viu? Isso aí, ó. Olha só. Cara, eu pra aprender outra língua. Agora tá aí uma pergunta top que eu queria fazer pra vocês. Eu tenho deficiência auditiva. Certo? Eu tenho deficiência auditiva. Pra mim aprender outra língua, esquece. Eu não aprendo nem português direito, imagina aprender inglês, coisa assim. Tem alguma coisa que o hipnose pode fazer por isso ou não? É um caso perdido mesmo, abandona e larga, mano. Não, muitas vezes não sei. Na verdade, isso pode ser uma crença na sua cabeça. Porque muita gente, quando a gente trata, tem gente que vem pra destravar o inglês, né? Gente que aprendeu, fez anos de curso, e tem certeza que não consegue falar. Verdade. Mas fala! Olha. O negócio é medo de julgamento, medo de errar, ficar com esse bloqueio de que eu aprendi inglês em curso, eu não sei falar, não sei ouvir, não sei o quê. Girou a chave ali, a pessoa bum, sai. Só que assim, eu não instalo o inglês na cabeça dela, ela já estudou. Lógico. Ela tem crenças limitantes em relação a aquele medo de errar e tá passando vergonha, e timidez e medo do julgamento. Aí a pessoa trava mesmo. Só que eu também achava que não falava fluente e eu fui. Quando eu tive que ir eu fui estudar hipnose com os 2 dos maiores nomes do planeta. Antes deles falecerem. Em 2016 eu conheci eles, em 2017 eles faleceram. Tá brincando. Enfim. Pegou a hora. É, tipo, eu dei muita sorte. Eu devo ser um dos 3, 4 brasileiros que conheceram esses caras. Caramba. E aí, lá eu tive que me virar.
Porque eu tive... Isso foi na Coreia. Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Em Dillon, na Flórida. Quando eu sentei pra conversar com o cara, eu falei, cara, é uma oportunidade única de aprender e de ouvir esse cara ensinando. Aí o que eu fiz? A gente foi lá, ficou 3 horas sentado, ele me mentorando, falando. Tava numa piscina ali, ele fumando charuto, bebendo uísque, e eu ali, cara, comecei a entender. Comecei a falar, me expressar, entender. Eu meio que tive que ser obrigado. Quando você vai entrar num ambiente de você é obrigado a desenvolver, e você já aprendeu, já sabe. Cara, foi viajar 2 vezes que eu falei, caramba, não dá pra falar que eu sou fluente. Antes eu ficava assim, não, eu devo falar 65, 70. Cara, depois que eu fui umas 2, 3 vezes pros Estados Unidos, em evento, trabalho, cara, subiu pra 85%. Cara, eu fui palestrar em janeiro em Las Vegas, foi a primeira palestra que eu fiz em inglês, 100%. E aí eu falei, caraca, velho. E às vezes eu paro, é impressionante, porque eu fui alfabetizado em coreano. Eu não sou nativo, mas eu sou fluente. Só que tem frases que na minha cabeça tá mais fácil formar em inglês do que em coreano. Ou seja, já encaixei o inglês ali, eu falei, não, beleza. Já tá. Eu criei a crença e reforcei que aquilo, tipo, é uma língua que eu falo fluente. Tá. Às vezes é uma crença sua de que você não consegue aprender. Ó, Elio, você vai ter que fazer um trabalho aqui. Entendeu? E também a hipnose pode te Vou procurar ajudar. clinicamente lá. A hipnose pode te ajudar na questão de foco, de concentração, porque tem muita gente que diz assim, mas eu não consigo me manter focado, né? Então, pra você conseguir absorver mais esse conteúdo, como o Pedro falou, você não vai conseguir falar inglês se você não aprendeu inglês. Então, pra você melhorar a tua memorização, o teu foco, a tua concentração, automaticamente você absorve mais. Com certeza, cara. Porra. E outra coisa, aí tem que ter estrutura mental, porque tem muita gente que cada cérebro aprende de um jeito diferente, cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Então você tem que aprender a aprender. Porque tem muita gente que não consegue, por exemplo, você aprende mais assistindo, ouvindo, lendo, escrevendo, fazendo. A presencial, online serve pra você. Ouvir um audiobook é melhor. Então o que faz você absorver mais? Qual que é o seu método de aprendizagem? Então tem várias técnicas de aprender a aprender, fixar conteúdo, melhorar a memória, treinar um pouco a memória. Isso vai ajudar você a crescer em qualquer tipo de área que você for estudar. Então cada um tem. O cérebro e a mente é um negócio diferente. A gente conversando realmente começa a surgir um monte de coisa, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu tenho um defeito muito grande, cara. Eu quero muitas coisas, daí eu começo, eu quero fazer, daí ao mesmo tempo, no mesmo dia eu já, não, peraí, que eu preciso fazer outra coisa, sabe? Fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, daí você não faz nada direito, aí quando você vê, você não terminou nada. Então, aí pode ser procrastinação, aí pode ser desorganização, aí pode ser organização de prioridade, produtividade, assim, tem... Aí tem que diagnosticar certinho pra saber onde você tem que corrigir aquilo. Mas tem muita gente que se sabota. Tem gente que fala assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas aí, o máximo possível. Porque fica com medo de começar, medo de olhar pra aquilo, medo de fazer. Então, cada ser humano vai apresentar uma desculpa, um defeito, algum problema que a gente vai ajustar. Você tocou num assunto agora, Pyong, que eu vou ter que puxar aqui com você, porque a gente acompanha nas redes sociais, TV, né, e tal. Você falou, por exemplo, desse lado teu, empreendedor, etc e tal. E, cara, você anda com nomes, né? Por exemplo, agora recentemente tava com a Mamá Brito e a Clemilda, mamãe, inclusive, pô, mamãe. Vai vir aqui falar do Fake News e tal. Essa influência que você tem nesse meio do pessoal é por causa da hipnose ou é por causa do seu empreendimento, do seu lado empresário? Como que é? Porque a mesma pergunta que eu vou fazer pro Hélio, porque assim, eu vejo, cara, que as pessoas mais bem sucedidas hoje, elas andam cada vez mais com a pessoa bem sucedida. Então assim, eu tô tentando sair daqui, cara. Tá só eu e o bicho aqui, mas não vai lugar nenhum. Um pior que o outro, né? Porra, cara, não vai funcionar nunca. Cara, isso... Não, mas brincadeira à parte. Isso é uma... Você pegou um dos grandes, acho que se não o mais importante ingrediente do sucesso. O que a neurociência ela mostra? O que influencia mais o nível de felicidade e de resultado de uma pessoa? Ela chegou numa conclusão que resume a uma palavra, são os relacionamentos. Então quando toda hora você vê, seja palestrante, mentor, livro, ou coach, ou qualquer pessoa falando sobre o ambiente, a ambiência, não é o lugar. Se resume às pessoas. Porque o que eu falei aquela hora? Você tá num ambiente onde tá 5 pessoas convivendo. Mano, as 5, elas reclamam da vida, se vitimizam, culpa todo mundo, terceiriza a culpa. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, a culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, porque eu não nasci rico, porque não... Toda hora frequência negativa. Não, você não consegue, você é louco, isso. Toda hora puxando pra baixo. Todo um ambiente tóxico e tal. Não tem como você avançar nisso. Isso afeta negativamente a sua cabeça, a sua mente, seu comportamento, suas emoções, tudo que reflete em você.
Então é automático, uma pessoa que quer crescer, ela começa a se juntar com gente que tá com essa visão e essa frequência. Então eu comecei a caçar essas pessoas. Então eu já tinha valor pra agregar, porque eu já tinha construído audiência, eu fazia mágica profissional há muitos anos, eu comecei a fazer hipnose, eu comecei a dar curso, comecei a empreender, comecei a fazer projetos. E eu tava no meio desses caras. Então hoje tem um grupo de confraria de vinho, tem 3, 4 bilionários dentro do grupo, outros empresários multimilionários, aí tem um grupo aqui, aí tem um outro nicho aqui. Você faz isso de forma intencional, que é quando falam de networking, de se conectar com pessoas, você faz isso de forma intencional. Então tem uma galera mais jovem, de galera de startup aqui, e você vai entrando em mentorias, grupos, mastermind, fazendo amizade com esses caras. Aí todo mundo, tipo, virou um núcleo ali, a Alphaville, eu mudei pra lá em 2017, e aí depois agora, todo mundo vai pra lá. O Thiago Nigro, o Primo Rico tá lá, o Thiago Brunet tá lá, a Cacá Diniz, a Simone, Cacá Diniz tá lá, o Whindersson mudou pra lá, a Luísa Sonza mudou pra lá, Boca Rosa mudou pra lá, Pablo Marçal mora lá, o Wendel Carvalho, só ele não foi. Janguier Diniz também ficou em São Paulo, o escritório em São Paulo. Flávio Augusto também abriu escritório lá. Tipo assim, aí isso, aí você tá... Tem aquele também do acelerador lá, projeto o acelerador. Marcos Marques também tá lá. Todo mundo da confraria de vinho. Então mas todo mês tem encontro, toda hora tem evento, aí tem viagem ou outra, aí todos os eventos, os mesmos palestrantes, eles vão chamando os amigos. Então é ambiência, é relacionamento. Você consegue se conectar, você consegue aprender com os caras, você consegue aprender os erros que os caras tiveram. Então essa coisa de buscar mentores o tempo inteiro, quem já errou, o que errou, o que é pra fazer, o que não faz, vai acelerar 10 anos da tua vida. Se você ficar ralando sozinho ali, quebrando a cabeça, às vezes você não abre a cabeça, você não... Como você vai aprender no ambiente? Eu morei 23 anos da minha vida num bairro só. Cara, minha família toda, nome sujo. Depois sujaram meu nome, eu dei quase 200 mil em dívida, comecei minha vida adulta com 200 mil em dívida. O padrão de comportamento deles era sujar o nome, falir, quebrar, sujar o nome, falir, quebrar. O que eu ia aprender naquele ambiente? Tipo, no meu bairro, na minha escola também. Todo mundo ali, imigrante, todo mundo passando dificuldade. É do lado da Cracolândia, já ouviu falar da Cracolândia? Já. Tá bom, então é do lado, só pra você se localizar. Eu falo Bom Retiro dele. Caramba. O centrão de São Paulo ali. Então eu vivia num bairro ali, ó, igreja, escola, trabalho, e ficava nisso. Então não tem como, o que eu vou absorver e aprender? Mas o que mudou o jogo? Pra mim, quando a internet surgiu. Cara, eu aprendi tudo com a internet. Mágica eu aprendi com a internet, dança break eu aprendi com a internet. Depois eu comecei a postar conteúdo na internet. Depois pesquisar, comecei a postar conteúdo na internet. Se não fosse a internet dar acesso hoje, não tinha o Whindersson, não tinha Carlinhos Maia, não tinha eu, não tinha ninguém. Então o ponto é que mudou o jogo. A internet descentralizou o poder da mídia. Era só TV, rádio e beijo. Aí a internet deu esse poder na mão de cada ser humano. Ó, agora tem uma emissora de TV na tua mão. Pode fazer o conteúdo que você quiser, quando quiser, como quiser e o tema que você quiser. E aí a internet foi uma das grandes responsáveis. Só que assim, tem que ter atitude, você tem que saber que pô, legal, também. A internet existe. Usa a teu favor. Se você tá gastando 3, 4 horas por dia vendo TikTok Reels, não é isso que vai te levar pra frente ou realizar o objetivo. Então a internet pra mim foi um divisor de águas total. Tem que correr atrás de criar as oportunidades também. Não pode só esperar a oportunidade bater na porta. Não, mas não dá pra esperar. Não se vem, você cria. Você cria oportunidades. As pessoas ficam esperando, não, é que eu não tive oportunidade. Não, você tem que criar suas oportunidades. Não, mas aqui você não sabe, mano, é só desculpa. Toda hora que criar uma desculpa, criar uma barreira, você pode saber que é crença limitante. Não, porque veja bem, não dá pra fazer. Não, tá, mas por que não dá? Não, é que você não entende que a minha situação. Mano, vai lá e faz. E se você não tem como. Não, é que você não tá enxergando a solução. Um dos caras mais milionários começou vendendo água, né, na praia, né? Que tem até o livro do cara lá. O Rick Chester é um dos cases. Mas você pensa aqui, ó. A maioria, o Geraldo Rufino, puta, esse cara é um dos caras que eu mais respeito e admiro. O cara catava lixo na rua. Exatamente. É o cara que construiu a JR Diesel, faturar 50 milhões no ano, quebrou 7 vezes e continua, porque aprendeu a tomar porrada, levantar, ser resiliente, não ficar dando desculpa, focar na solução. Então assim, as pessoas geralmente nos trazem o quê? Problema, desafio, não sei o quê. Eu falo assim, ó, não traz problema e desafio pra mim, eu já tenho os meus desafios pra resolver. Se for trazer um, já traz com 2, 3 possíveis soluções. Essa é a mentalidade da pessoa. Tô com problema no relacionamento, foca na solução. Não em joguinho, conflito, ansiedade, ciúme, vai destruindo o relacionamento, não sei o que. Mano, solução. Problema na empresa. Traz uma lista de 5 a 10 soluções pra gente fazer agora. Essa foi a melhor dica pra vida, né? Não, Se quiser cara, essa dica. Eu juro, isso aí é pra aplicar em todas as áreas da vida. Porque não adianta, você gasta tempo, energia, dinheiro com toda hora, tipo assim, numas coisas que não vai resolver a tua vida. Qual que é? Vamos focar na solução. Beleza, a gente brigou, discutiu.
Tá bom. Você quer o quê? O que vai te fazer? Quer que eu peça desculpa? Eu não faço mais, quer que eu peça desculpa? Você tem que focar em resolver as coisas. Tá, mas não deu pra gravar. Ah, pena, vamos fazer do jeito que dá. Pô, tá sem microfone. Ah, então vamos... Improvisa no celular. Tipo, sempre focar na solução. Independente do que for. Então eu fui condicionado a ser assim. Você vê que as pessoas, isso é um padrão das pessoas de sucesso. Você vai ver que as pessoas, elas não ficam gastando energia, tempo. Ai, meu Deus, problema. Pô, é financeiro, é relacionamento. Não, é que isso, aquilo. Vai, paciência, foca na solução. Leva pro hospital, resolve, toma um remédio. Vai sem câmera mesmo. Sei lá, faz amanhã. Cara, eu vou te falar. Hoje, ó, se você tá assistindo esse podcast e você leu o livro do Napoleão Hill, meu Deus do céu, cara, tu vai sair daqui rico. Esse livro, bom, o Quem Pensa Enriquece, É. ele é um mapa completo das características em comum de pessoas que fizeram sucesso. Porque o cara entrevistou mais de 25 mil pessoas, tanto que fracassaram e as que fizeram sucesso. Aí ele mapeou o padrão. O negócio é que ali não tá de uma forma prática aplicável, sempre falta alguma coisa nessas obras. É. Os Segredos da Mente Milionária também, tem muitas ali dos comportamentos que as pessoas deveriam ter, que elas não são condicionadas a ter. Então a gente não tem a base de como reagir, como escolher. Ainda parece que tem um segredo escondido ali que alguns conseguem captar e outros não, né? Então, a minha visão, pelo menos. Eu já li 3 vezes e até hoje Tipo tá um faltando Código da encontrar Vinci, um pouco. né? Porque tem outras variáveis, por isso que não dá pra você ficar numa obra só. Você precisa pegar outras áreas, você entender outras variáveis, você precisa ter conhecimento específico, você tem que ter estrutura mental. É um desafio, eu acho que é a jornada mesmo, sabe? A aventura. E todo mundo. A vida é uma aventura, é feita de desafios. O negócio é que você tem que saber só pra onde você quer ir. Isso é um ponto importante. Top, então. Eu vou falar, eu tô emocionado de gravar esse podcast aqui hoje, porque, porra, só tá levando tapa na cara pra tudo que é lado aqui, né? Tapa na cara de conhecimento, né? Porra, nem faz, cara. Não, Mas assim, ó, é impressionante, realmente. Porque assim, pra nós, de certa forma, nós somos um projeto, mas não é nem podcast, né? Programa de entretenimento. Pequeno, relativamente, né? Temos nome, nós temos uma, jornal com 104 anos e tal, mas a gente tá... E aí a gente conseguiu trazer nomes, como vocês, por exemplo, que ainda com esse tipo de conteúdo pra gente levar pra galera, cara, isso é realmente... Dá até pra Enriquece dizer... muito mais, né? Nesse momento até o dinheiro não faz tanta necessidade, dá pra dizer que nós estamos tendo sucesso aqui com isso que a gente tá entregando pro povo. Verdade, cara. tudo é percepção. Aí como você ajusta a percepção do seu cérebro, da sua mente, que é... E você consegue ter equilíbrio e ser feliz. Porque as pessoas, elas buscam felicidade, né? Mas as pessoas nem sabem definir o que é. O que é ser feliz pra você? Tá feliz? É feliz? Não, eu não sou feliz. Eu vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa. Chega lá e vê que não tinha nada a ver, que aquilo é uma bosta. E gastou a vida inteira. Tipo assim, cara, é só ajuste de percepção do que cada um quer, do que é felicidade. Qual que é o teu objetivo? Ter clareza das coisas. As pessoas não têm clareza, as pessoas estão só sobrevivendo. Tipo, o que você quer? Pagar as contas no fim do mês. Puta, é foda. Não, mas o que você quer? Não, infelizmente, essa é a maior realidade de todo cara, mundo. não, mas é o que o livro do Napoleão Hill, que o Mais Esperto que o Diabo, ele fala isso, cara. 98% das pessoas, elas vivem num ciclo hipnótico. Ele escreveu isso em 1932. Ele escreveu, as pessoas vivem presas num ciclo hipnótico. Aí é como se fosse uma entrevista com o Diabo, aí o Diabo responde pra ele as perguntas. Aí ele fala assim, eu domino 98% das pessoas do mundo muito fácil, não tenho trabalho. Através dos 6 grandes medos e da alienação. Tu deixa as pessoas ignorantes, burras, alienadas e com medo de morte, medo de julgamento, medo das críticas, medo da pobreza, medo disso. As pessoas vivem travadas ali e vivem num ciclo de sobrevivência, nessa corrida dos ratos que eles falam, né? E, cara, para pra respirar, pensar, questionar, sair um pouco dessa matrix que a gente fala, né? Tipo, dar uns passos pra trás pra você desenvolver. Por que ele fala que é uma pessoa que não é alienada? É uma pessoa que desenvolve pensamento próprio e crítico. A pessoa consegue raciocinar por si, questionar as coisas. Porque a maioria das pessoas hoje, elas não desenvolvem pensamento crítico. Quando fala alienação, eles são condicionados àquilo. Elas acreditam em coisas que elas nem têm certeza, nunca foram ver, não questionam, elas não pesquisam. Ninguém hoje tem profundidade. Se lê título e subtítulo, tá bom, já sai espalhando como a verdade. Internaliza aquilo. Ah, o pai e mãe me falou que é verdade. Alguns questionam. Um grupo de amigos fala que isso é verdade. É isso, não é certo, é errado. Não tem profundidade. E não tem hoje... Como é que a gente tem certeza das coisas? Se hoje tudo é não conferível. Porque você viu uma página, um portal de credibilidade. Aí você fala, que credibilidade que tem? Porque todo mundo tem seu viés ideológico e puxa pra lá, puxa pra cá, tal, fala. Mas que pesquisa científica de verdade? Porque tem uma que fala que é verdade, outra que não é.
aquele alimento faz bem ou faz mal pro corpo? Não, eu vi numa pesquisa científica, eu não acredito mais. Porque tem 2 pesquisas, 4 pesquisas e cada uma fala uma coisa. Então se eles não se decidem, como você vai saber? Então hoje é complexo você ter esse factfulness. Tem um livro também que esse título me chamou a atenção, eu ainda vou ler. Que é factfulness, de ser baseado em fatos. As pessoas são só tipo achismos, minha opinião, eu acho que é isso, meu pai falou isso, e tipo, a vida é assim. Nunca para pra questionar as coisas como são. Por que é assim? Por que o sistema educacional é assim? Por que eu decorar um monte de coisa e só uma inteligência é avaliada no sistema educacional, que é memória? Então quer dizer que eu sou ruim de memória, eu sou burro? Aí já mexe com a autoestima das crianças. Aí já forma um monte de gente que se considera burra na escola. Aí por que o quê? Porque eu não decorei o que aconteceu no livro da Alto da Barca do Inferno, aí eu não posso passar no vestibular. Eu falei, caralho, pô, preciso muito disso pra ser médico. Aí você fala assim, quero ser engenheiro. Ai, se você não sabe lá no livro Iracema ali, se não lembra das coisas que aconteceu, você não pode passar no vestibular. Ou você ficou de recuperação, hein? Aí apanha em casa, aí é burro, aí tá achado de burro na escola, em casa. Aí o pai e a mãe já chegam, porra, paga a escola pra você ficar vagabundo, não sei o quê. Porque ele não é bom em decorar. Existem múltiplas inteligências. Aí você vê os caras que... Você vê o padrão de gente que tirou maior nota, ela tirava só 9, 10, 9, 10. Vai ver na vida depois de uns anos. Não é a pessoa que faz sucesso. Caraca. Não é a pessoa que só porque decorou bem as coisas, porque decora bem as coisas. Vai ficar 18 anos decorando um monte de coisa que nunca vai usar na vida. Aí você fala assim, caraca, por que a gente vive assim, né? O cara quer ser médico, tem que saber a fórmula de Bhaskara. E o cara quer ser engenheiro sem saber o que uma mitocôndria faz. Não vamos deixar ele realizar o objetivo dele. Não, pode. Aí você começa a questionar as coisas. Por quê? Porque você começa a desenvolver pensamento crítico. Aí você fala assim, tá, são 18 anos. Dá pra enfiar, não. Nasceu na Revolução Industrial, dá pra enfiar no chão de fábrica depois que faz 20, 18 anos, né? É produzir o máximo possível. Aí faculdade, não forma um ser humano, isso é muito bizarro. Eu sempre entro nesse assunto e fico meio, caraca, velho, sai da faculdade, não tem inteligência emocional, sempre demitido por problema socioemocional, não tem inteligência financeira, não tem nada, vendas, liderança, marketing, comunicação, tudo que precisa, assim, não sabe abrir um CNPJ, sai formado médico, advogado, não sabe abrir um CNPJ, não sabe declarar imposto de renda. O que é importante para ser um ser humano, para viver? Não falaram sobre espiritualidade, saúde mental, saúde física, sobre objetivo, propósito, não deram opção pro cara explorar o máximo do potencial e dos dons dele, dos gostos dele. Isso faz um direcionamento. A China já faz isso, vê o melhor potencial, dom das crianças e já vai formando super gênios pra dominar o mundo. Então, relativamente, o Brasil tá atrasado nesse. Não, o mundo. É que a China tá avançando. Verdade. A China tem um plano de dominação muito forte, né? Eles são muito bons com o que eles fazem. Caraca. Mas o ponto é esse, é só eu entrei nesse assunto porque assim, é questionar as coisas, porque elas são do jeito que são. Será que esse é a verdade? Esse é o único caminho? O que falaram pra mim, tipo assim, o que eu realmente acredito que é a verdade por que eu acredito nisso? Porque vomitaram pra mim? Porque você não questiona as coisas. Qual é o melhor caminho? Esse é o único caminho? Faculdade é o único caminho que existe? Que eu ouvi minha vida inteira, tipo assim, se não fizer faculdade você não vai ser ninguém na sua vida. É o título do peão que a galera fala, né? Me formei em Direito, porque minha família me obrigou. Caralho, o homem ainda é formado em Direito, cara. Nós não estamos valendo nada aqui. Mas eu peguei o diploma e dei pros meus avós. Falei assim, ó, esse era o sonho de vocês, né? Ver alguém da família formado, que vocês não puderam estudar. Tá aí, ó. Prende aí na parede. Porque eu já sabia o que eu queria com 17. Caralho. Entendeu? Eu falei, cara, eu quero ser artista, celebridade, famoso. É isso que eu quero. Aí eu comecei a fazer mágica, comecei a dançar break, comecei a fazer conteúdo pra internet, comecei na TV. Aquilo me brilhava os olhos. Então o ponto também é isso, não dá nem direito da pessoa sonhar com alguma coisa. Ah, isso não dá dinheiro. Ah, isso aí não dá pra fazer. Não, mas aí nunca ensinaram pra mim um caminho de tipo assim, você pode ser empreendedor. Exatamente. Eu só fui ouvir com 23 anos essa palavra, empreendedorismo. Eu falei, então quer dizer que você pode ser pobre, mas tem uma boa ideia e tem gente disposta a botar dinheiro na sua ideia. Eu nunca tinha visto startup, eu nunca tinha visto nada, eu era um alienado. Com 23 anos da minha vida eu achava que tinha que comprar carro à vista. Eu falei, nunca vou ter carro, mano. 30 mil, carro mais barato, quando é que eu vou juntar esse dinheiro? Fudido, endividado, quando é que eu vou comprar carro? Eu achava que tinha que juntar o dinheiro e pagar à vista. Ou seja, com 23 anos eu era um alienadaço ainda, vivendo uma bolha. Tive que me libertar disso pra eu começar a entender, desbravar, estudar e ver como o mundo de fato funciona. Mas você fala assim, entendi, tem caminhos pra você crescer, prosperar, você precisa aprender isso, mas vai ver na faculdade, na escola, não porra nenhuma. Nossa, quantos anos eu gastei, sendo que eu poderia ter aprendido todas essas coisas. Você vê na teoria
é uma coisa. Botar em prática. Vai viver a vida real para ver se é desse jeito. Cara, a vida real ela ensina muito mais rápido na prática do que uma faculdade de 4, 5 anos sentar numa cadeira ouvindo alguém falando. Você tem que viver na prática, tem que respirar aquilo. Tudo que eu aprendi é 80% da prática, 20% teoria. Não tem como viver desse jeito. Imagina ficar anos e anos sentado numa cadeira enquanto o mundo tá mudando. Quanta coisa muda em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já vai sair Apple VR Pro, não sei o que. Aí já passou a meta quase quebrou porque investiu, mas depois agora tem ChatGPT. Mas a ChatGPT já saiu 3, já saiu 4, aí já integrou com o Bing, já não sei o que, tá todo na inteligência artificial. Agora tem corte de podcast que você bota numa ferramenta, já sai tudo legendado com os cortes. Fala assim, mano, design, aqueles design maluco que aparece tudo sozinho, você fala assim, cria aqui, muda aqui, não sei o que. Mano, todo mundo... Imagina 4 anos sentado numa faculdade, só vem teoria, fala assim, e eles não inovam, não melhoram, não adaptam, não ensinam, aí você fica na cadeira e aí você tá ferrado. Aí você tá com 24, 25 anos na cara, sai formado e fala assim, beleza, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Amigo, já tem hotel na lua. Já tem hotel na lua, tem tudo. Coisa muda muito. Aí você, em vez de ensinar a se adaptar, crescer e dar várias habilidades necessárias para o ser humano se formar de verdade, tá aí aprendendo um conhecimento específico que daqui a pouco não existe mais no emprego. Que a inteligência artificial faz muito melhor. Ele faz como? Ai, pô, gastei 4 anos de dinheiro em faculdade, pô, agora não existe mais esse emprego, o que eu faço? Chora, não te ensinaram a fazer mais nada, não te direcionaram, não fizeram não sei o que, não vai fazer o que? Então o ponto é o seguinte, as pessoas têm que aprender a aprender sozinho, ser autodidata, se desenvolver, sabe que a habilidade que fez o ser humano viver até hoje é a adaptabilidade. A pessoa tem que se adaptar o tempo inteiro, porque as coisas mudam muito rápido. Então tem muita coisa que a gente precisa de ensinar desde a base para criança, para adolescente, crenças fortalecedoras, comportamentos, inteligência emocional, mostrar as possibilidades de vida, de objetivos, de sonhos, de inspirar, parar de ler porcaria. Nossa, meu Deus do céu, pode me cancelar, eu acho uma bosta. Iracema, Alto da Barca do Inferno. Sabe por que brasileiro não lê também? Porque já pega trauma desde a infância, já pega raiva. Eu tenho que ler livro chato. Eu tenho que decorar esse livro chato. E se eu não decorar esse livro bosta, eu vou ficar de recuperação e eu vou apanhar em casa? Porra, eu amo ler. Mas é maravilhoso ler. O brasileiro lê em média 0,8 livros por ano. Verdade. Não lê 1 livro por ano, a média do brasileiro. Caraca. Aí você fala assim, caraca, velho. Aí média dos Estados Unidos vai ser 8, 9 por ano. Mas você fala assim, cara, como é que vai ter tesão de ler? Como é que você cria tesão e condiciona o cérebro a gostar de ler e estudar? Sendo que você faz ler coisa chata, que não dá pra entender, e aí depois tem que decorar e ser avaliado numa prova. E se você não decora, não passa nem no vestibular. Porra, aí é complexo. Então, é muita coisa complexa. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é pro dois. Você falou que você é cristão, você ainda é cristão até hoje? Você... Sempre fui. Isso. É que uma vez que você é de verdade, não tem como dizer. Então, isso que eu digo. Eu falo porque eu sou aquele cara que flutua sabe? Já fui em tudo, já vi de tudo, e tá ali, beleza. Mas é bom, sabia? Porque a espiritualidade também é uma jornada. Porque mesmo que você nasce dentro da igreja, tem muita gente que só, tipo assim, começa a questionar, sai, se afasta, vai estudar outras coisas. Eu sou um cara aberto, que eu estudei de tudo. Todas as outras religiões, todas as outras culturas, tudo. Eu gosto de ver tudo. Por quê? Porque eu não quero se alienar. E se você questiona, você é visto de uma maneira diferente. Também. Mas imagina se eu fosse um alienado e falasse assim, não vou mexer com hipnose é coisa do demônio. Sim. Um monte de gente que a gente salvou de tentativa de suicídio, depressão. Meu pai poderia ter salvo, porque ninguém olhou pra hipnose e falou assim, não, hipnose é coisa do demônio, então eu odeio se alienar. Eu tenho um ódio assim, de se alienar. Ou seja, eu caço tudo. Não, você é cristão. Não, vai estudar sobre magia. Vou estudar sobre magia, bruxismo, ocultismo. Então, eu perguntei porque... Todas as religiões. Por quê? Eu quero entender e ver o que é, o que não é e tal. Aí nessa jornada espiritual, já estou falando de outra camada, não é mental, é espiritual, eu tenho convicção, já plena certeza do que é a verdade, do que veio antes, depois e o que é pra mim, e o que vem depois. Então, isso dá uma estrutura mental fácil também pra lidar com o emocional. O que eu ia questionar é a questão do seguinte, por exemplo, a minha questão de buscar tudo que é tipo de religião é culturalmente. Eu tenho muita curiosidade de saber a cultura, né? Por exemplo, o candomblé, umbanda, etc e tal, católico, eu gosto disso. Qualquer cultura, cara, de onde veio? Mas a minha pergunta pra vocês é o seguinte, isso na formação de uma criança, na opinião de vocês,
Não tô falando aqui pro cara ser cristão, etc e tal. A espiritualidade... a gente bota o apresentador, a OCP, bota o apresentador, não precisa nem falar aqui. Espiritualidade no crescimento de uma criança é importante, bem como também o condicionamento mental, etc e tal. É ultra essencial. Sério? Deve ser obrigatório. Dentro dos princípios e valores e toda a educação, direcionamento, cuidar desse tripé que é corpo, alma e espírito, pra mim é essencial. Tripé Corpo, alma e espírito. Eu vou te dizer, A alma é a mente. Mas, cara, nossa, é ultra essencial. As coisas se perderam, as coisas estão bagunça. de fato, eu vou te dizer que eu só me tornei o que me tornei hoje porque eu sempre andei com pessoas mais velhas e sempre tinham boas conexões pra me gerar. E isso aconteceu muito cedo comigo dentro da igreja. Eu não nasci num lar cristão. Né? Eu fui me tornar cristão depois dos meus 13, 14 anos de idade. Eu ia sozinho pra igreja, né? Porque eu comecei a perceber que princípios e valores que estavam destruídos dentro da minha casa, eu comecei a perceber que, poxa, eu quero construir uma família, eu quero ser pai um dia. E eu percebi que muita ferida que eu carregava era porque eu tinha uma família desestruturada e uma dessas lacunas, né, era essa área da espiritualidade que precisava preencher. E quando eu comecei a andar com pessoas que foram de fato chaves na minha vida, eu comecei a crescer. E eu tenho uma analogia, o Pyong falou, né, sobre relacionamento, né? A gente de fato é a média das pessoas com quem a gente mais convive, né? A gente vai ser influenciado. E eu sempre gosto de dizer que uma das minhas filosofias de vida é: eu preciso ser ensinável. Eu preciso aprender com pessoas. Eu modelei o Pyong durante muito tempo, até conhecer de fato ele. Entendeu? Como modelei outras pessoas e pessoas que nem são relevantes na mídia. Mas eu comecei a extrair coisas delas que foi formando o meu caráter, a minha base de sistema de crenças que eu tinha que dizer assim: poxa, isso aqui não vai me levar pra frente na vida, isso aqui tá me puxando pra trás. Eu preciso desconstruir isso. Mas eu precisava de pessoas que fossem referenciais para minha vida, e nesse quesito, né, a cultura, né, quando eu me envolvi com essa cultura cristã, com pessoas desse nicho, eu vou te dizer que a minha vida de fato foi transformada, foi um dos pilares para construir quem eu sou hoje. Que legal, cara, sensacional. Galera, porra, eu tenho que agradecer demais a presença de vocês aqui, mas demais mesmo, cara. Porque, Imagina. não só pra nós é uma realização ter vocês dois aqui, obviamente, mas também pra quem nos acompanha, porque assim, de certa forma, independente de qualquer coisa, nós temos o nosso público. Cara, levar um tipo de conteúdo desse pra eles é de suma importância. Então, agradecer mais uma vez, principalmente vocês, pela rotina, né, cara? Pô, o cara chegou, você não sabe, ele chegou agora há pouco e já veio direto pra cá, nós estamos gravando agora, não sei, mas deve ser umas 11 e pouco da noite. 11h30. 11h30 da noite, galera. Tá pra você ver como o cara também é gente boa, né? Já tá gravando com o cara 11h30 da noite. Faz parte. Então, eu ficaria aqui de boa mais umas horas. olha só. Acostumado. Não, mas é a responsabilidade. Nós não podemos tomar tanto tempo do homem assim. Amanhã, eu tô dizendo, ele tem um show aqui em Jaraguá do Sul. Mas assim, mais uma vez, cara, muito obrigado. Dá curso 8h30 da manhã. 8h30 da manhã começa curso. 4 dias de curso. 4 dias de curso. Então vai ter curso e vai ter o show. Então aproveita Não pra fica fazer os dois tranquilo, ao porque mesmo nós não tempo. faz podcast de 3, 4 horas. É só uma horinha pra captar e show de bola. Galera, mais uma vez, muito obrigado mesmo, cara. Pô, foi Obrigado. uma honra receber vocês. Gratidão aí. Prazer, tamo Deixa eu te falar o seguinte, quem quer buscar a Clínica da Mente, como que ele pode acessar, como ele pode chegar até você aí, por favor? Muito simples, a gente publica muito conteúdo do nosso Instagram sobre comportamento humano, mentalidade, neurociência, terapia, hipnose também, né? É só procurar @Clínica da Mente Oficial, é super fácil, lá tem todos os contatos para você que quer marcar sua consulta ou tirar alguma dúvida, né? @Clínica da Mente Oficial, vai achar bem fácil a gente. Maravilha. E você, se tiver alguém aí me vendo que não conhece, poxa, eu vou deixar aqui também as redes sociais do Pyong Lee pra você conhecer, ou, né, se você já sabe quem ele é, mas não segue, tu siga lá também. Coloca lá, Pyong com Y, qualquer rede social, vocês vão ver o selinho lá. Já vai achar. Cara, sensacional. Muito obrigado mesmo. Valeu. E eu desejo que a gente tenha outras oportunidades no futuro, até se Deus quiser, daqui uns 5, 6 anos. Eu tô morando no Alphaville também, vou fazer parte desse negócio. Boa. Não tem que mentalizar. Tem que colocar como objetivo. Tá aí, ó.
Olha, aí a OCP vai ter que me bancar lá em São Paulo, hein? Se não Fica tiver- um anúncio pro gerente. Se não tiver objetivo, qualquer caminho serve. Por isso Vai. que as pessoas ficam tão perdidas. Não sabem o que é. Então, Cara, qualquer eu vou caminho falar serve. pra vocês. Hoje eu não vou nem dormir de noite. Cada frase dele, pra mim, é um aprendizado aqui que... Tá fora, cara. É só honra. Hoje eu tô emocionado, tô feliz. Obrigado. Galera, muito obrigado você que tá acompanhando o nosso programa aqui. Não esquece, pelo amor de Deus, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, manda seu comentário. Segue a gente em todas as redes sociais e acompanha, porque a gente tem aí pela frente na quinta-feira o goleiro Thiago, ídolo do Jaraguá Futsal, já foi considerado 2 vezes o melhor goleiro do mundo. Na outra semana nós temos Leandro Voz com o grande Gustavo Badinho. Leandro Voz, um dos maiores preparadores vocais do Brasil. E na outra semana nós temos o Supla e muito mais um monte de gente aí que vocês vão ver. Então acompanha a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Eu amo vocês. Tamo junto. Bife, finaliza pra nós, por favor. Beijo! E esse foi o Papo Jaguara de hoje. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.